chegou o tempo da nossa escola dominical. Vou te pedir só uns minutinhos para enquanto eu arrumo tudo aqui, para que nós possamos começar a nossa aula de escola bíblica. Queridos, hoje todas as classes de adultos permanecem no templo. Nós continuamos falando a respeito do oficialato na igreja. Então, as classes de crianças podem descer, mas os adultos permanecem no templo. Hoje nós vamos falar sobre o presbiterato na prática. Como é que funciona este maravilhoso chamado de Deus, este ofício do Senhor ao dar pastores para a sua igreja. Vamos falar hoje então, queridos, do presbiterato e de como ele funciona na vida da igreja, como ele funciona na prática. E por isso eu já falei aos meus irmãos presbíteros que eles têm toda a liberdade de me auxiliarem nesse momento, porque ainda que eu também seja presbítero, eu não experimentei da regência antes de me tornar presbítero docente. Por isso, os presbíteros regentes que aqui estão, sejam eles parte do conselho, presbítero Emanuel, presbítero Paulo, mas também os irmãos presbíteros em disponibilidade, sintam-se à vontade para participar deste momento. Quero te convidar, nós vamos ler agora neste momento, queridos, 3 passagens que são muito fundamentais para nós entendermos o ofício do presbiterato, aqueles que pastoreiam o rebanho, os pastores que Deus tem dado ao rebanho do Senhor. O primeiro texto, queridos, se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler, queridos, do versículo 1 ao versículo de número 7. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Hoje, queridos, nós falaremos sobre o presbiterato. Na semana que vem, se assim o Senhor permitir, o pastor Lucas vai falar a respeito do diaconato. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 7, a palavra do Senhor diz assim: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Vá 2 cartas para frente, pule a segunda carta de Timóteo e chegue lá na carta que Paulo escreveu a Tito, no primeiro capítulo, dos versículos 5 a 9. Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si,
ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Vamos um pouquinho mais para frente, na primeira carta que Pedro escreveu, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 4. A palavra do Senhor diz assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreie o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Vamos orar, queridos? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra nos ensina muitas coisas graciosas, mas o que ela de mais gracioso nos ensina é o Evangelho de Cristo. No Evangelho, Deus, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem providenciado pastores para cuidar de nós. Obrigado, Deus, porque nisso nós vemos a Tua bondade, a Tua graça. O Senhor não nos salva e nos deixa ao relento, mas o Senhor nos inclui num povo, numa família, numa casa, num rebanho. E dentro deste rebanho o Senhor nos abençoa com pastores. Louvado seja o Teu nome. Age, Deus, com graça para que nós possamos conhecer e compreender a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, uma das coisas que nós precisamos entender a respeito do presbiterato, e que nem sempre nós aceitamos isso ou compreendemos isso de maneira tão clara, mas é o fato de que o chamado para o presbiterato, queridos, é um chamado que molda a nossa vontade. E eu vou tomar a liberdade, queridos, de usar a primeira pessoa do plural, a nossa vontade. Porque quando nós falamos deste chamado que vem de Deus, eu não estou falando a respeito apenas do chamado para o ministério pastoral, ou nem tanto apenas do ministério para o presbiterato. Mas todo chamado que vem de Deus molda o nosso coração, não é verdade? Queridos, sejamos honestos, quem é que quer trabalhar de graça? Não é verdade? Apesar dos pastores serem assalariados e receberem o sustento da parte da igreja, a maior parte dos irmãos que trabalham na vida da igreja trabalham de forma voluntária, não é verdade? Os presbíteros, queridos, os presbíteros regentes, trabalham e trabalham muito e trabalham de graça. Os diáconos trabalham de graça. Os professores de escola bíblica trabalham de graça. Não recebem nenhum sustento por causa disso, ou são assalariados por causa disso. Aqueles que servem no ministério de música, aqueles que servem na equipe de transmissão, aqueles que servem através das suas orações. Tudo isso, queridos, trabalho voluntário na vida da igreja. E sejamos honestos, alguns destes trabalhos dá muito trabalho, não é verdade? Os irmãos que servem ativamente na vida da igreja sabem muito bem disso. Dá muito trabalho servir a igreja. Mais do que isso, queridos, é um chamado que molda a nossa vontade, porque quando nós olhamos para todas as lutas, desafios e dificuldades que nós encontramos,
Não tem jeito de pensar que esse trabalho, este serviço, vai ser um serviço ausente de sofrimentos. Não é verdade? Todos aqueles que já se dedicaram ao serviço do Senhor sabem que, em alguns momentos, nós passamos por lutas, por dificuldades e por intenso sofrimento. E quando eu falo sofrimento, eu não estou falando aqui o sofrimento por causa de alguém ou por causa de algo, mas por causa da igreja. Nós sofremos porque as pessoas não caminham como deveriam caminhar, nós sofremos porque as pessoas sofrem, nós sofremos porque existem pessoas que ainda precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Nós sofremos por um monte de motivo. Nós sofremos porque não temos recursos suficientes para fazer tudo aquilo que nós gostaríamos. Nós sofremos por um monte de coisa. Servir ao Senhor, muitas vezes, é um chamado ao sofrimento. Agora, queridos, nós não podemos deixar de perceber que é um chamado que molda a nossa vontade. E é exatamente por isso que todos aqueles que se envolvem no serviço do Senhor consideram um grande privilégio servir ao Senhor. Não é verdade? Independente da área em que você esteja servindo, você não considera um imenso privilégio poder servir ao Senhor? Não é algo que nós fazemos com imensa alegria, mesmo que a gente saiba que a gente não vai ter nenhum retorno financeiro por todo esse trabalho, mesmo que a gente saiba que nós passaremos por muitas lutas, não é verdade que às vezes a gente até tem que aguentar alguém pisando no nosso calo para servir ao Senhor, mas que é uma imensa alegria poder servir ao Senhor? Com certeza, queridos, é um grande privilégio, e é justamente a respeito desta alegria que nós podemos olhar para este chamado do Senhor e perceber que é um chamado que molda a nossa vontade. Quando nós olhamos para os textos em que nós lemos, queridos, nós vamos perceber que por duas vezes nestes textos, os autores nos falam a respeito de um chamado que nos conduz a almejarmos desempenharmos esse ofício, desejarmos este ofício. Tanto lá na primeira carta a Timóteo, quanto na primeira carta de Pedro, nós encontramos esta expressão do desejo. Primeiro, quando Paulo fala a Timóteo, olha, se alguém almeja o episcopado, se alguém deseja ser presbítero, na semana passada nós falamos que bispo e presbítero e pastor são palavras diferentes para designar a mesma função na vida da igreja. Se alguém deseja o episcopado, o presbiterato, então deseja uma obra excelente, excelente obra, almeja. Depois, lá na carta de Pedro, Pedro fala que aqueles que são presbíteros não podem ser presbíteros por obrigação, mas espontaneamente. Espontaneamente. Queridos, todos nós vamos ver e vamos perceber que, às vezes, algumas pessoas se levantam para servir, motivados pelo seu próprio coração. Alguns se levantam, desejam ser presbíteros por motivos errados. Alguns desejam liderar. Alguns falam assim, não, quando eu for presbítero, você vai ver, a coisa vai mudar. Né? A coisa vai mudar radicalmente. Alguns pensam ser presbíteros pensando assim, olha, se eu for eleito, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Alguns desejam ser presbíteros porque se entendem capacitados demais para ficarem apenas no banco ouvindo aquilo que os pastores falam. Alguns se acham bons demais e por isso desejam o episcopado. Mas percebam, queridos, que quando Deus chama
aqueles que foram realmente levantados para o presbiterato, para o governo da igreja, para a regência, para a docência. Deus faz isso com profunda, Deus traz profunda humildade a estes. Uma das características, queridos, que nós precisamos procurar nos nossos presbíteros e nós mesmos, presbíteros que Deus tem chamado, precisamos tratar no nosso coração é a característica da humildade. Sabemos que nós não somos presbíteros para realizarmos nossa vontade. Nós não somos presbíteros porque temos um plano de governo. Nós não somos presbíteros porque somos capacitados para isso de maneira extraordinária. Mas Deus tem levantado presbíteros segundo a sua vontade, para fazer o projeto do governo de Deus na igreja. Quando Deus chama um presbítero, queridos, Deus coloca neste presbítero o desejo de servir como presbítero. Essa não é a única característica do presbiterato, queridos, que Deus coloca esse desejo. Mas a falta de desejo é um problema, queridos, porque um ministério fiel exige muito de um presbítero. E se falta esse desejo, entendam, queridos, que quando eu falo presbítero, eu estou usando o termo de maneira intercambiável. Eu estou falando também àqueles que Deus tem chamado, quem sabe, para o ministério pastoral. É um chamado ao presbiterato também. A falta de um desejo é um problema, porque um ministério fiel exige muito de um presbítero. E a falta desse desejo vai fazer com que a pessoa fique completamente desgastada. Mas a verdade é que o Senhor molda o nosso caráter, molda a nossa vontade para atendermos a esse chamado. Eu lembro, queridos, que quando nos primeiros dias que eu compreendia a vocação ao ministério pastoral, eu falava assim, não é comigo isso. Isso não pode acontecer. Não, eu não sou chamado para esse negócio. Não tem nada a ver comigo. E aí Deus começou a colocar em mim um desejo imenso de ensinar o rebanho do Senhor. Deus começou a colocar em mim o desejo de ministrar a vida das pessoas através de aconselhamento. E quando esse desejo começava a faltar, Deus começava a colocar gente na minha vida em que eu não poderia me esquivar delas para aconselhar, para orientar. Quando Deus começou a fazer isso, eu tinha 22 anos de idade. Não, 21 anos de idade. E eu fui indicado para ser presbítero na minha igreja, na igreja onde eu estava. E tudo aquilo, queridos, veio como Deus moldando a minha vontade. Quando nós observamos isso, queridos, nós precisamos lembrar que se Deus tem chamado você para o presbiterato, então é porque Deus tem colocado em você esse desejo de servir o Senhor como presbítero na igreja. No entanto, queridos, não é só isso. Vocês observaram em todos os textos que nós lemos que servir ao Senhor no presbiterato exige de nós um caráter piedoso. Não é verdade? Cada um dos textos que nós lemos nos fala a respeito do caráter, e apesar de nós olharmos para o presbiterato como, especialmente agora para o presbítero regente, como alguém que deve ter habilidade para administrar, habilidade para gerir recursos, e sem dúvida isso é algo importantíssimo na vida da igreja, você percebeu que a Bíblia ela enfatiza muito mais o caráter piedoso do presbítero do que aquilo que ele deve fazer? Você percebeu isso? Todos os textos que nós lemos falam do caráter do presbítero e não necessariamente do que ele vai fazer como presbítero. Sabe por quê, queridos? Porque quando Deus trata o nosso caráter para vivermos o chamado do Senhor, então nós precisamos entender que Deus também
vai nos colocar diante de situações que nos permitam apacentar o seu rebanho. A única ordem dada aos presbíteros a respeito do que eles têm que fazer é: cuide do rebanho. Não é verdade? Apacente o rebanho. Como? Da forma como Deus colocar nas suas mãos para fazer. Do jeito como Deus pedir para que você cuide do rebanho. Queridos, eu quero enfatizar algumas características, algumas partes desse caráter do pastor, do presbítero que Deus coloca na sua palavra. Primeiro delas, este homem precisa ser um homem irrepreensível. E ser irrepreensível, queridos, não é a ausência de pecados, mas um grau exemplar diante de toda a comunidade de fé. Alguém que não é modelo do rebanho não serve para ser presbítero. Segundo, a ideia de que essa ideia irrepreensível, de ser irrepreensível, precisa ser alguém que é digno da nossa confiança. Se ele vai pastorear o rebanho, ele vai saber de coisas que não é um privilégio saber, mas que faz parte da responsabilidade dele saber para poder pastorear o rebanho de Deus. Queridos, uma das coisas mais perigosas a respeito do presbiterato é que nós vamos saber, ainda que por último, né, Emanuel? Né? Sempre por último, né? Nós vamos saber de coisas que nós não gostaríamos de saber. Todos aqueles que já foram presbíteros aqui sabem que nós às vezes lidamos com coisas que nós não gostaríamos de lidar, mas que pelo bem da igreja nós precisamos lidar. É por isso que precisa ser alguém confiável, é preciso ser alguém cujo não se levanta nenhuma suspeita de conduta errada, alguém que não se levanta nenhuma suspeita de imoralidade, porque afinal de contas os presbíteros e pastores são aqueles que salvaguardam o testemunho da igreja. É por isso que precisa ser alguém irrepreensível. A Bíblia também coloca como caráter deste presbítero alguém que seja equilibrado. Não é verdade? É alguém que precisa ter domínio próprio, precisa ter sobriedade, precisa ser disciplinado, e a gente sempre brinca sobre o ser dado ao vinho, né? E os diáconos brincam com os presbíteros falando assim: olha, o presbítero ele não pode ser dado ao vinho, o diácono ele não pode ser dado a muito vinho, né? No entanto, queridos, as duas funções, os dois ofícios, as duas vocações exigem equilíbrio, sobriedade, exemplo de domínio próprio. É por isso que um presbítero não pode ser alguém ligado, ou então que tem problemas com vícios. Sejam estes vícios de drogas, de pornografia, com jogos, com apostas. Ele não pode ser alguém desequilibrado com o dinheiro. Ele não pode ser alguém desequilibrado nas palavras torpes. Ele não pode ser alguém que não consegue controlar a própria língua. O fofoqueiro não serve para ser presbítero. O mentiroso não serve para ser presbítero. Nós precisamos levar isso em consideração, queridos. Se Deus tem te chamado ao presbiterato, então talvez seja tempo, o momento, de tratar essas coisas na sua vida, no seu coração. Diga, Gabriel. Eu tenho duas dúvidas que talvez gerem um pouco de polêmicas. A primeira em relação à política, se é possível que o presbítero, o pastor, possa exercer o ministério dele e, ao mesmo tempo, exercer alguma função política, algum cargo, algum ministério, ou mesmo se eleger. E a segunda é em relação à maçonaria, que existem certos pastores ou outras funções dentro da igreja que são iniciados na maçonaria. Eu queria saber qual a sua visão, a visão da igreja presbiteriana sobre
maçonaria, sobre pastor ser maçom. Tá. Eu vou pedir auxílio dos universitários. Presbítero Emanuel, pode nos lembrar as resoluções da Igreja Presbiteriana a respeito tanto de concorrer a cargos públicos eletivos, tanto quanto a respeito da maçonaria? Se licencie. Maçonaria. Opte. É essa a instrução do Supremo Conselho. Legal. Ou é um ou é outro. Gabriel, o que o presbítero Emanuel está falando é o seguinte: se você vai concorrer a um cargo público, não esteja pastoreando uma igreja ou no presbiterato desta igreja, para o bem da igreja, né? Saia da função que você hoje ocupa. Você não vai deixar de ser pastor, você não vai deixar de ser presbítero. Mas uma vez que Deus tem chamado, e aí eu quero crer que a pessoa tem sido chamada por Deus para concorrer a um cargo público ou para desempenhar uma função no governo civil, então é melhor que ela se afaste do pastoreio da igreja, né? E aí o pastoreio, estou falando tanto do ministério pastoral, né, da docência, quanto da regência, né? E com relação à maçonaria você não pode ser os dois. Ou você abandona a maçonaria para ir ao oficialato, ou você abre mão do oficialato e fica na maçonaria, né? Então essa é a postura que hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil tem, tá? E assim, não é porque eu sou pastor nesta denominação, ainda que eu seja submisso à denominação, mas é exatamente a minha postura, né? Eu tenho algumas outras coisas a dizer a respeito da maçonaria, mas como esse não é o assunto da aula, eu não vou dizer, tá bom? Se você quiser saber, a gente conversa. Também é necessário, queridos, que... É isso, Gabriel? Respondido? Tá. Se você quer ser presbítero e se você tem sido chamado ao presbítero e a igreja precisa enxergar no presbítero alguém amável. Alguém amável. O texto bíblico diz claramente que ele precisa ser, sim, alguém gentil, alguém respeitoso, alguém que se importa com a vida da igreja, com o cuidado do rebanho, alguém que, de fato, ama o seu rebanho, mas perceba que a amabilidade não é apenas algo do exercício do presbítero, mas é da resposta de alguém. Nós amamos pessoas que são amáveis, isso é natural, ainda que a Bíblia nos oriente a amar até aqueles que são os nossos inimigos. Mas o que é ser amável, queridos? Ser amável é alguém não egoísta. Ser amável é alguém que não exerce a sua liderança pela dominação, pela crueldade, pela intimidação, pelo medo. Ser amável é alguém que não é agressivo, ser amável é alguém que não é exasperado, que não é explosivo. Ser amável é ser alguém gentil. E, irmãos, por favor, gentileza não significa fraqueza, gentileza não significa covardia. Nós precisamos nos lembrar disso. E eu quero enfatizar mais uma característica dessas que nós lemos, para então irmos para outra perspectiva. A Bíblia também mostra claramente que este presbítero ele não pode ser ganancioso. Um presbítero não pode ser ganancioso. Ué, pastor, mas o senhor acabou de falar que uma parte dos presbíteros ela não é remunerada. Então isso daí só serve para os presbíteros docentes, né? Para os pastores, aqueles que são assalariados. Então os pastores não podem ser gananciosos. Com certeza não. Os pastores não podem ser gananciosos. Eles não podem ser alguém, não pode ser alguém apegado à questão financeira para pastorear o rebanho do Senhor. Mas a Bíblia não faz esse tipo de distinção. Ela está falando que o presbítero não pode ser ganancioso. E aí vamos olhar para 3 motivos pelos quais, ou 3 riscos pelos quais alguém ganancioso poderia prejudicar a igreja. Uma pessoa gananciosa normalmente é uma pessoa que trabalha em excesso. Eu não estou dizendo que se você trabalha em excesso você é ganancioso, tá? Mas normalmente o ganancioso trabalha em excesso, mais do que devia.
Ele quer ganhar mais dinheiro, então ele trabalha muito mais do que devia. Ou seja, ele não tem tempo para se dedicar à vida da igreja. Como é que ele vai ser presbítero se ele está o tempo todo trabalhando? Ele precisa ter tempo para se dedicar à vida da igreja. Quantas vezes eu tive a alegria de poder ligar ou então pedir auxílio aos meus presbíteros e pelo menos um deles está aqui comigo. Por quê? Porque ele tinha essa disponibilidade, ele tinha essa possibilidade, ou então até mesmo a disposição de sacrificar o seu trabalho para poder estar conosco. Ah, pastor, mas eu trabalho full time, 8 horas por dia, não tenho condições de estar aqui pela manhã, não tenho condições de estar aqui pela tarde. Ah, fica tranquilo, não é a respeito disso que eu estou falando. Agora, se você trabalha 20 horas por dia, 16 horas por dia, se você trabalha todo sábado, todo domingo, pode ter certeza, Deus não está te chamando para o presbiterato, não. Porque você tem que ter disponibilidade para servir a igreja, para se dedicar à vida da igreja. O ganancioso é alguém que trabalha em excesso, ele quer mais dinheiro, então ele não tem tempo para se dedicar no cuidado do rebanho. Mais do que isso, o ganancioso ele tenta obter tudo através dos seus recursos financeiros. Então ele é alguém que normalmente ele vai influenciar ou tentar influenciar através das suas doações. O ganancioso é alguém que vai tentar conquistar notoriedade através de bens materiais. O ganancioso é alguém que vai tentar manipular a igreja através daquilo que ele dá à igreja. O ganancioso não pode ser presbítero. O terceiro risco, queridos, é que o ganancioso normalmente avalia a saúde da igreja pelo relatório que o diácono Cláudio e o presbítero Gilson enviam para o conselho mês a mês. O ganancioso é alguém que vai dizer que a igreja está indo bem se ela estiver arrecadando bem. E vai dizer que a igreja está indo mal se ela estiver arrecadando mal. Ainda que o relatório da tesouraria seja algo importantíssimo para avaliarmos, queridos, como as coisas estão na vida da igreja, não é o único termômetro para a vida da igreja. No entanto, o ganancioso só consegue enxergar números e cifrões. Então ele precisa ser alguém que não seja ganancioso, tá? Queridos irmãos, se nós falamos aí a respeito de um chamado que molda a nossa vontade, a respeito de um caráter piedoso, nós também temos que falar a respeito de alguém que tem apreço pelo ensino e pela pregação da palavra. Ele é alguém que não negocia o ensino da palavra na vida da igreja. Ele é alguém apegado à Bíblia, ele é alguém que conhece a Bíblia, que se dedica para conhecer mais a Bíblia, mas ele é alguém também que valoriza isso na vida da igreja. Se o presbítero começar a chegar na reunião do conselho e falar assim, pastor, olha, posso dar uma dica para o senhor? Vamos diminuir a pregação no culto? O que atrai hoje a igreja, os jovens, os de fora, é música. Vamos colocar 1 hora de louvor, mais 20 minutos de uma peça de teatro e 10 minutinhos de uma breve reflexão bíblica. O que o senhor acha? Pode ser? Ele não serve para ser presbítero. Não serve para ser presbítero. Ah, mas a igreja é ministrada na palavra através do louvor, através do teatro, através... Não é verdade. Pastor, o senhor está negando... Não, eu só estou dizendo que o meio de graça pelo qual Deus estabeleceu a igreja, para que a igreja fosse edificada, é a pregação e o ensino da palavra. Ainda que nós sejamos intensamente ministrados e abençoados pela música no tempo de culto, ainda que nós sejamos intensamente abençoados e ministrados por tudo aquilo que acontece no tempo de culto, ainda assim, o meio de graça que Deus estabeleceu é a pregação. E por isso, se nós relegarmos a pregação a algo que vira 10 minutinhos lá como um adendo no culto, como um adereço para o culto, então nós estamos matando a igreja, matando o rebanho. O presbítero precisa ser alguém apegado à palavra. Ele
tanto é alguém que se dedica pessoalmente no estudo e no conhecimento da palavra, como é alguém que tem disposição para aprender e ensinar a palavra. Pastor, mas olha, eu fico olhando para o senhor, pastor Lucas, pastor Patrick, para outros presbíteros, para outros pastores, e pastor, eu não consigo ser assim não. Que bom, que bom. Sabe por quê? Porque o pastor Tiago, o pastor Lucas, o pastor Patrick, os demais presbíteros, Deus já tem. Deus já usa eles do jeito como eles são. No entanto, Deus quer usar você do jeito como você é, do jeito como você pregaria e ensinaria. A disposição para aprender e para ensinar tem que estar presente. A valorização do ensino e da pregação tem que estar presente. No entanto, a Bíblia também coloca que este presbítero precisa ser um líder na sua família. Não é verdade? O texto bíblico diz claramente a respeito disso. Se lá na empresa, se lá no mundo dos negócios, se lá para ser líder, a sua vida familiar pouco importa, na vida da igreja, ser um presbítero importa muito a vida familiar. A vida doméstica do presbítero tem uma importância imensa na vida da igreja. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz claramente, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como vai governar a casa de Deus? O melhor currículo para um pastor e para um presbítero chama esposa e filhos. Ah, quer dizer que quem não é casado não pode ser presbítero? Não. Pode sim. Pode ser presbítero, desde que viva uma vida fiel na realidade do lar. Quer dizer que quem não tem filhos não pode ser presbítero? Pode sim, pode ser presbítero. No entanto, ele precisa continuar vivendo a vida fiel em casa, na vida doméstica. Tá? O casamento e a educação dos filhos funcionam como uma prova prática para certificar a adequação do presbítero à liderança na vida da igreja. Precisa ser um marido fiel, que honra a aliança que tem com a sua esposa. Precisa ser um pai eficiente, que corrige seus filhos, que discipula seus filhos no evangelho. O presbítero aprende a pastorear a igreja, pastoreando a sua casa. É muito importante considerarmos isso, queridos. E se nós, presbíteros do Senhor, temos sido falhos no pastoreio da nossa casa, então nós precisamos melhorar. Nós precisamos ser tratados. E agora eu vou ofender as suscetibilidades. É um ministério masculino. Não é um ministério para as senhoras. É um ministério para os homens. Pastor, isso é machismo, como é que pode, em pleno século XXI, a Igreja Presbiteriana do Brasil ainda não ordena mulheres? Que absurdo! Isso é herança do patriarcado e da cultura machista onde nós vivemos. É? Me apresenta um versículo de uma mulher que pastoreava o rebanho. Não tem. Pastor, Débora. Claro que não, acabou a pilha, tá? Queridos, é um ministério masculino. Deus chamou apenas homens para serem presbíteros. Os textos bíblicos são muito claros. Homens, maridos, o texto bíblico é claro. São apenas homens chamados para o presbiterato. Ah, mas na outra igreja, na outra denominação, ordenam mulheres. Problema deles. Problema deles. Nós preferimos continuar fiéis ao que diz a palavra. Ah, mas a Bíblia foi escrita numa cultura machista, numa cultura...
Ah, é? Você acha que o machismo dos autores originais passou para a Bíblia? Então a Bíblia é imperfeita. A Bíblia é falha. Ela devia ser corrigida. É isso. Ela precisava ser atualizada. Queridos, se Deus tivesse chamado mulheres para esta função, Deus teria deixado a cargo da igreja registrar a possibilidade de que mulheres exerceriam essa função. Mas Deus não deixou. Pastor, então isso significa que as mulheres nunca podem ensinar, orientar na igreja, as mulheres não podem servir na igreja, elas não podem confrontar o pecado ou servir de modelo de piedade para o rebanho? Não, não é isso que eu estou falando. Mas servir como presbíteros, como pastores, isso é uma realidade dos homens. É exatamente por isso, inclusive, que a igreja tem passado por muitas lutas, não a nossa igreja, mas a igreja presbiteriana como um todo. Porque uma boa parte das igrejas hoje tem como lideranças informais mulheres. E cada vez mais os homens piedosos têm se ausentado da vida da igreja. E ao se ausentarem da vida da igreja, eles acabam não sendo bons presbíteros, bons diáconos e bons pastores. É exatamente por isso, queridos, que nós precisamos de homens piedosos para servir a vida da igreja. É provável, muito provável, que você, assim como eu, consiga se lembrar de muitas mulheres piedosas que Deus usou pela sua graça para orientar você na sua vida e caminhada cristã, para moldar você na sua vida e caminhada cristã. No entanto, o presbiterato é mais do que um dom ou um ministério, queridos. O termo presbítero descreve um ofício, uma vocação específica, uma função que é designada por Deus, uma posição distinta no interior da estrutura da igreja, da mesma maneira que o pai é uma posição distinta e designada por Deus na família. Uma mãe, por mais que ela tente, não pode ser pai. Ah, pastor, mas existe os pães por aí, que são pais que são mães. E existe as mães por aí, que são mães que são pais. Não existe. Não existe. Por mais que uma mãe se dedique, ela jamais vai suprir a ausência de um pai. Por mais que um pai se dedique, jamais vai suprir a ausência de uma mãe. Não vai. Não vai. Como ocorre no papel do pai, do marido, Deus também convocou soberanamente, como Senhor da igreja, como o Deus da igreja, homens qualificados para o papel de presbíteros. Não é machismo da Igreja Presbiteriana do Brasil, não é machismo da Bíblia, mas é o governo soberano de Deus sobre o seu povo, que instituiu assim. Tá bom? Assim como pais não podem ser mães. Assim como mães não podem ser pais. Mais uma coisa, um cristão, um presbítero precisa ser um cristão experiente. A palavra diz claramente, ele não pode ser um neófito ou um novo convertido. E isso nos encaminha para duas coisas. Primeiro, é o significado da palavra presbítero. A palavra presbítero quer dizer um ancião. Quando a gente olha para o presbítero Emanuel, para o presbítero Paulo, para o presbítero Ademir, a gente está olhando para homens em que nós poderíamos considerar são anciões da igreja. Mas e quando a gente olha para o pastor Patrick, para o pastor Tiago, para o presbítero Norton, para o pastor Lucas, Bom, a gente já tem alguns indicativos da nossa experiência, Quais são esses indicativos? É alguns fios de barba branca, É a ausência de cabelo no pastor Patrick, é a saúde do pastor Lucas, A saúde do pastor Lucas é a saúde de um ancião, gente, Presbítero Emanuel e presbítero Paulo são mais saudáveis que o pastor Lucas, gente,
Gente, mas é evidente que a Bíblia não está falando tão somente da idade, ainda que o presbítero queira dizer ancião, e aí a gente fala de alguém que tem a experiência da vida. No entanto, queridos, a Bíblia também abre a possibilidade no Novo Testamento de que estes presbíteros sejam homens experimentados e sábios na fé, gente experiente com Deus. Assim como a gente encontra jovens muito tolos por aí, mesmo os irmãos mais experientes de vida vão concordar comigo que às vezes a gente encontra muito velho, tolo por aí. Não é verdade? Né? O que a Bíblia nos orienta, queridos, é a respeito de uma experiência de vida somada a uma experiência de fé, onde a experiência de fé é mais importante que a experiência de vida. E aí, queridos, a gente precisa lembrar que o próprio apóstolo Paulo estabeleceu Timóteo, alguém notadamente jovem, de acordo com aquilo que a Bíblia nos mostra, como um presbítero. Como um presbítero. Por quê? Por causa da experiência de Paulo. Quando eu estava fazendo essa aula, elaborando essa aula, queridos, eu escrevi para os meus irmãos presbíteros regentes e falei assim: me ajude, o que faz um presbítero regente? Escrevi para os meus irmãos presbíteros docentes e falei assim: me ajude, o que faz um presbítero regente? Gente, se eu fosse elencar cada uma das ações de um presbítero regente, pode ter certeza que a gente ia virar o mês, ia vir a assembleia da igreja e a gente não ia ter cessado ainda de falar das obrigações dos presbíteros. No entanto, eu queria destacar algumas delas que o presbítero Emanuel me mandou, algumas que o pastor Patrick me mandou, e algumas que o pastor Lucas me mandou, e algumas que eu mesmo formulei. Já falei sobre ser apto ao ensino. Precisa ser alguém disposto a pregar se for preciso, a dar uma devocional se for preciso, a dar uma aula se for preciso, a dar um estudo bíblico se for preciso. Precisa ser alguém apto para o ensino. Precisa ser alguém disposto a discipular outros irmãos da igreja. Precisa pastorear a igreja através da visitação, através do aconselhamento, através do ensino, através do cuidado. Precisa cuidar do rol de membros, gente. Vocês sabem o que é cuidar do rol de membros de uma igreja? Gente, eu acho que é talvez uma das funções mais delicadas que a gente tem. Imagina, Assembleia Geral Extraordinária. E você, depois de muitos anos ausente à igreja, chega para votar. E, de repente, você descobre que o seu nome não está no rol de membros. Mas como? Eu sou membro dessa igreja há 37 anos. Faz assim uns 4 ou 5 que eu não dou as caras, mas eu sou membro da igreja. Com quem você vai reclamar? Com o pastor. Com um presbítero. Normalmente essas buchas vai para o presbítero. Ou o pastor encaminha para o presbítero. A culpa que o seu nome foi retirado do rol de membros não é do pastor, não é do presbítero, é da sua ausência injustificada. É porque você não disse por que estava ausente. Ah, pastor, mas é que eu passei por um longo tempo de enfermidade. Não, então pode ter certeza que se você passou por um longo período de enfermidade, seu nome não vai ter sido retirado do rol de membros. Não é verdade, presbítero Emanuel, presbítero Paulo? Não vai ter sido retirado, vai estar lá. Ah, pastor, mas é que eu fiquei um bom tempo viajando fora do país. Não, mas se você ficou fora do país e continuou mantendo o vínculo com a sua igreja, pode ficar tranquilo, seu nome vai estar lá no rol de membros. Não se preocupe, tá? Cuidar do rol de membros, queridos, tá? Zelar pelo cumprimento da constituição da igreja e da boa gestão da igreja. Nós temos hoje a alegria de termos o presbítero Emanuel, que sabe tudo de constituição da igreja, gente. Né? Nós, o tempo todo, recorremos a ele. Vocês viram agora que o Gabriel fez uma pergunta que eu não lembrava mais qual era o posicionamento oficial da IPB. Presbítero Emanuel, por favor, me ajude. Né? Nós temos essa possibilidade. No entanto,
todos os presbíteros, docentes e regentes, têm como responsabilidade conhecer essas coisas, queridos. Tá? Precisa aprender e aprender mesmo a decidir sobre assuntos administrativos da igreja em conselho. Não boquejando por aí, em conselho. Né? Precisa participar dos concílios da IPB. Além da igreja local, um presbítero é um homem da denominação. O presbítero Norton lembrou. Um presbítero pode ser eleito representante no presbitério, pode ser eleito representante no sínodo, e pelo presbitério pode ser eleito representante do Supremo Concílio. É possível, isso pode acontecer. Você é um homem da denominação e não só da igreja local. Mas precisa também estar pronto para servir a igreja em toda e qualquer circunstância. Precisa servir a ceia do Senhor. Precisa ser modelo de liderança cristã e de piedade. Precisa buscar conhecimento bíblico constante para a edificação da igreja. Precisa pastorear os pastores. Pastor, quem é que te pastoreia? O conselho. O conselho da igreja me pastoreia. Os outros pastores me pastoreiam. É assim que nós caminhamos como igreja, queridos. Precisa aconselhar as sociedades internas e zelar pelo bom funcionamento das sociedades internas. Precisa servir o pastor da igreja, auxiliando o pastor sempre que necessário. Precisa zelar pela espiritualidade da igreja, observando o ensino bíblico e corrigindo os rebeldes. Quem esse presbítero pensa que é para vir falar a respeito do meu comportamento? É o presbítero. Aquele que Deus estabeleceu na vida da igreja para zelar pela sua fé, pela sua maturidade, pela sua conduta. Exercer a disciplina eclesiástica quando necessário. E, às vezes, a disciplina eclesiástica não é apenas participar de um julgamento com provas e testemunhos, mas é tão somente chegar, irmão, meu filho, desse jeito não está dando, não. É melhor emendar. É bom que a sua vida seja corrigida. Zelar pela boa gestão dos recursos financeiros e investir no desenvolvimento da estrutura física e humana para o bom funcionamento da igreja. Ser exemplo de austeridade, simplicidade e excelência, seja nas relações com as outras pessoas, seja nas tarefas ou na liderança da igreja, ou até mesmo nas decisões que a gente precisa tomar pela estrutura física da igreja. Precisa ser alguém discreto, confiável, que respeita o sigilo e a confidência. Precisa ser alguém misericordioso, gracioso, mas ao mesmo tempo intolerante com o pecado. Precisa ser alguém que pensa na vida da igreja e que a igreja constantemente é parte não só da sua função, mas como oficial da igreja. Queridos, em outras palavras, nós precisamos nos lembrar que presbíteros são pastores. Presbíteros são pastores. O motivo pelo qual alguns ainda fazem diferença entre presbíteros e pastores não tem a ver com a nossa única regra de fé e prática. Tem a ver com a influência do catolicismo na vida da igreja. O pastor é o padre. Os presbíteros são só os coroinhas. Não. Presbíteros são pastores. E o motivo pelo qual alguém fica bravo, magoado, chateado quando recebe a visita de um presbítero e não de um pastor, é porque está sendo muito mais católico do que bíblico. O motivo pelo qual você não se submete ao aconselhamento de um presbítero, tanto quanto se submete ao aconselhamento do pastor, é porque você acha que o pastor é o padre. E pastor não é padre. Presbíteros são pastores. O motivo pelo qual você pede para o pastor orar e não para o presbítero orar, é porque você acha que o padre é o vigário de Cristo, que o pastor é o vigário de Cristo na terra. E não é. Presbíteros são pastores. Biblicamente, não há diferença entre presbíteros e pastores. Você sabe qual é a diferença que a Bíblia estabelece entre presbíteros e pastores?
A Bíblia estabelece 2 tipos de presbíteros: aqueles que governam e aqueles que se afadigam no ensino da palavra. Ou seja, presbíteros regentes, presbíteros docentes. Aqueles que a Bíblia fala que se afadigam no ensino da palavra, estes são aqueles que nós chamamos de ministros do Evangelho e dos sacramentos, ou pastores, ou reverendos, ou ministros, ou presbíteros docentes. Queridos, nós precisamos entender que os presbíteros, eles são pastores do rebanho, tal qual aqueles que nós chamamos de pastores. Nesse momento, eu queria fazer um breve tempo de oração. Oração por aqueles que Deus tem chamado ao presbiterato. Oração por aqueles que já são presbíteros, sejam presbíteros em atividade ou presbíteros em disponibilidade. Deus tem dado vocês como resposta às necessidades da igreja. Louvado seja o Senhor por isso. Quero te convidar a fechar os seus olhos, quero te convidar, nesse momento, você lembrar do nome dos presbíteros da sua igreja. E eu quero te convidar a louvar o Senhor pela vida dos presbíteros que Deus tem colocado na sua igreja. Vamos fazer isso? Mas eu também queria te convidar, nesse momento, para você orar, pedindo pela graça do Senhor, para que Ele continue a suprir a necessidade que a igreja tem de pastores. Vamos fazer isso? Enquanto você faz isso, eu quero que você vá pensando nos nomes que você vai indicar ao presbiterato da Igreja Presbiteriana do Tarumã e da Igreja Presbiteriana do Brasil. Faça isso. Vamos orar silenciosamente. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós louvamos o Teu nome, porque nós sabemos que o Senhor cuida da sua igreja. Te pedimos, ó Pai, para que o Senhor derrame de graça sobre nós, para que nós possamos continuar a experimentar do cuidado do Senhor através dos pastores, daqueles que o Senhor tem levantado ao presbiterato, tem chamado para servirem a igreja nesta vocação, neste ofício, e que em tudo isso, Deus, o nome do Senhor seja glorificado na vida da igreja. Pai, que o Senhor continue a abençoar o conselho desta igreja. Pai, que o Senhor continue a abençoar os presbíteros em disponibilidade nesta igreja. Pai, que o Senhor abençoe irmãos que têm sido levantados pelo Senhor para exercerem o oficialato. Pai, que na Tua graça nós possamos perceber o Teu cuidado sobre a vida da igreja através destes homens que o Senhor mesmo tem levantado para servir. Age com graça, Pai, na vida da igreja, que em tudo o Senhor nos conduza na verdade. É isso que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Lembrando, queridos irmãos, que você, como membro da Igreja Presbiteriana do Tarumã, precisa estar presente na Assembleia Geral Extraordinária que acontecerá no dia 17 de julho, justamente para elegermos 5 presbíteros e 9 diáconos. Esse processo é muito importante para a vida da igreja. São 5 presbíteros e 9 diáconos
que lideram e que conduzem a igreja na vida diária da igreja, na vida cotidiana da igreja, e por isso precisam ser homens de Deus, homens com um caráter piedoso, dispostos a servir e que entendam o grande privilégio de servir ao Senhor através destes ofícios. Mas além de participar da Assembleia da Igreja, dia 17 de julho, você também tem outra responsabilidade. A responsabilidade de indicar nomes ao Conselho da Igreja, para que o Conselho possa homologar estes nomes ou não. Então, você pode escrever aí um documento, falando assim, eu, fulano de tal, respeitosamente indico ao Conselho da Igreja o nome dos seguintes irmãos, fulano de tal, fulano, ciclano, beltrano, para concorrerem ao presbiterato na próxima Assembleia Geral Extraordinária. Indico os irmãos fulano, 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 fulano ao diaconato, para concorrerem ao diaconato na próxima Assembleia do dia 17. Não esqueça de fazer isso. Esse é um processo muito importante. Você pode indicar nomes ao Conselho da Igreja até o dia 3 de julho. 3 de julho. Por que essa data, queridos? Porque na semana do dia 3, o Conselho da Igreja se reúne para deliberar a respeito destes nomes. Tá? No dia 10, nós anunciamos os nomes homologados pelo Conselho para concorrerem ao presbiterato e ao diaconato, para que toda a igreja passe uma semana orando, jejuando, clamando a graça de Deus para compreender a vontade de Deus a respeito destes nomes homologados pelo Conselho para concorrerem ao presbiterato e ao diaconato, para que no dia 17 de julho a Assembleia da Igreja reunida possa votar, colocar aí a sua decisão, aquilo que nós entendemos como correto e como vontade de Deus para a vida da igreja. Pastor Lucas. Por enquanto, nós estamos apenas fomentando, Então, as indicações começam a partir do dia 26. Você pode entregar ao presidente do conselho, este que vos fala, as suas indicações, mas nós precisamos que seja um documento por escrito, queridos, sabe? Por que esse documento? Não precisa ser manual, pode ser digitado, mas que tenha a sua assinatura, porque esse documento, queridos, documentos são a forma como a Igreja Presbiteriana do Brasil se comunica. Então, se o Supremo Concílio disser algo lá e falar assim, olha, nós queremos que a partir de agora todas as igrejas presbiterianas tenham um grupo de teatro, mas se não chegar documento, não vai ter documento, não vai ter grupo de teatro. Tá? Então, essa é a perspectiva. Tudo na Igreja Presbiteriana funciona através de documentos. Então, escreva um documento e entregue para mim a partir do dia 26 até o dia 3. Diga, Carla. Pode ser que já tenha falado, eu acredito que sim, mas é que eu ainda tenho dúvida. Tá. Na indicação, precisa exatamente estar os 5 nomes, os 9 nomes, ou eu posso indicar 2, 3? Não. Na indicação, você pode indicar quantos você achar. Quanto quiser. Lembrando, queridos, que os atuais presbíteros e atuais diáconos, eles não estão indicados automaticamente. Eles precisam ser indicados novamente pela igreja. Tá? Então, aqueles que estão com o seu mandato em vigor precisam também ser indicados. Então, você não precisa indicar 5 ou indicar 9. Você pode indicar 3 presbíteros, você pode indicar 5 diáconos. No entanto, por uma razão de coerência, não indique 6 presbíteros e 10 diáconos. Por uma questão de coerência. Por quê? Porque os 5 nomes que você está indicando são nomes que você fala assim, estes são os homens que eu gostaria de ver no conselho da minha igreja. Estes são os homens que eu gostaria de ver na junta diaconal da minha igreja. Tá? Então, o máximo de 5 indicações para o presbiterato e o máximo de 9 indicações para o diaconato. Agora, isso muda a respeito da eleição. Tá? O Conselho da Igreja, queridos, decidiu que, para que a igreja funcione bem, ela precisa de 5 presbíteros e 9 diáconos. Por isso, você deve votar em 5 nomes ao presbiterato
e 9 nomes ao diaconato. Por quê? Porque quando você diz, não, destes nomes que o conselho homologou, eu só aprovo um, né? Essa atitude não é uma atitude de rigor espiritual a respeito dos nomes. É uma atitude de insubmissão ao conselho. Insubmissão ao pastoreio da igreja. Dá para entender? Se o conselho está dizendo, estes nomes nós homologamos, se o conselho está dizendo, nós precisamos de 5 presbíteros para funcionar, então é porque estes nomes têm o aval, a homologação dos pastores da igreja e nós precisamos de 5 presbíteros para funcionar. Então, você precisa se sujeitar a isso, sob pena de ter o seu voto anulado. Tá? Então, você precisa votar em 5 presbíteros e em 9 diáconos. Tá? Eu sei que isso já gerou polêmica no passado. Tá? Eu sei. No entanto, queridos, não assim, eu acho de uma arrogância tremenda você dizer assim, eu acho que esses nomes que o conselho apresentou não são capazes de governar a igreja. Você entende como isso é uma arrogância? É soberba. É soberba. Tá? Então, se o conselho disse que precisa de 5 presbíteros e 9 diáconos, então é porque nós precisamos de 5 presbíteros e 9 diáconos. Tá? Diga, seu Elias. Com certeza. Com certeza. Né? Com certeza nós teremos muito mais que 5 presbíteros, muito mais do que 5 nomes e muito mais do que 9 nomes. Tá? Ó, diga, seu Elias. Isso. Ainda está aí? É isso, presbítero Emanuel? Eu acho que caiu essa resolução, não é? Né? Seu Elias, caiu a resolução. Na última ainda estava, mas essa realidade já caiu. Né? Então, hoje nós podemos eleger presbíteros com mais de 70 anos que possam exercer o mandato. Né? Oi? Tá. Bom, para quem não sabe, queridos, o presbítero Emanuel faz parte esqueci do nome. Do Tribunal de Recursos da IPB, que é onde avalia, né, alguns dos processos jurídicos da igreja e tudo mais, né? E lá no Tribunal de Recursos tem gente, além do presbítero Emanuel, que entende muito da Constituição e da lei da igreja, né? Então, por conta disso, a gente tem tranquilidade de afirmar que este item caiu. Então, o presbítero pode, sim, ter mais de 70 anos, desde que ele esteja ainda apto a exercer o mandato, tá bom? Né? Ainda esteja desfrutando de vigor para exercer o mandato, tá bom? Queridos, eu estava lembrando de mais uma coisa aqui que eu precisava falar a respeito do processo eleitoral, e que eu não estou lembrando, por isso, Carla, pode fazer a pergunta. Não, é uma pergunta também, mas geralmente se tem aquele pensamento que, assim, para presbítero eu só posso escolher quem é diácono, né? Então, não, assim, o que a gente precisa quando a gente olha para aquilo que a palavra diz, a gente entende claramente que o presbítero é alguém que serve a vida da igreja. Né? Se ele não serve a vida da igreja, ele não serve para ser presbítero. Né? Ele precisa se compreender como um servo. E o que eu costumo dizer é que uma boa escola para aprender a ser servo é o diaconato. Né? O diaconato é uma boa escola para aprender a servir. Então, aquele que não teria disposição para ser diácono, então é porque dificilmente ele teria disposição para ser presbítero. Ele precisa aprender a servir. Tá? Precisa estar disposto a servir a igreja. Se esse não precisa ser diácono. Se ele está disposto a servir a igreja e tem demonstrado essa disposição, então ele serve para ser presbítero. Tá bom? Mais alguma coisa?
Alguma dúvida? Acho que não, né? Irmãos, nós temos almoço da comunhão. Hoje à noite, antes do culto, nós ainda temos reunião de oração. E você está muito convidado para participar conosco destes 2 momentos. Almoço da comunhão e reunião de oração, um pouco antes do culto, às 18 horas. Venha participar conosco. Deus abençoe a todos. Que Deus nos dê um excelente domingo na sua presença.